Vamos lá, boa tarde novamente. Vi que muitos rostos conhecidos entraram aí. Walden, Liliane, sejam bem-vindos, tá? Como hoje vai ser uma apresentação um pouco rápida, vamos ter uma hora e pouquinho aí para conversar, então não tem como a gente esperar muito. Vamos adiantar, privilegiar quem está no horário aqui, né? E até para a gente conseguir ter uma folguinha para discutir, trocar alguma ideia, tirar dúvidas no final. Então, vamos todos. Como disse, né, para quem chegou depois, utilizem bastante o chat para colocar aí as dúvidas, né, se tiver algum caso concreto da empresa que queira compartilhar e colocar para os demais colegas aqui do webinar para a gente discutir, fiquem à vontade. Aqui apenas algumas orientações, né, para que o webinar saia bem tranquilo ao longo dessa uma hora que teremos daqui para frente. Então, manter a câmera ligada, se possível, principalmente no final, vamos tirar aquela foto de confraternização, de comemoração de final do webinar. O microfone, deixar no mudo para as interrupções não prejudicarem, tá? Podem interagir, querendo fazer uma pergunta, se achar que precisa fazer por vídeo, só levanta a mão, a gente interrompe, podem colocar suas questões que a gente vai dialogando aqui, trocando uma ideia. Não tem nada de inflexível aqui, não. Vamos construir juntos, vamos conversar, tá? Nesse específico aqui, eu não pensei em nenhuma enquete, como em outros webinars eu já venho com alguns pré-formatados, mas se ao longo da exposição vier algum questionamento que eu pense ser interessante fazer alguma enquete, eu coloco e eu oriento vocês a fazerem as devidas votações lá, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos a falar o tema, né? Hoje, dia 14 de agosto de 2024, então acaba sendo um dia simbólico, porque hoje completam 6 anos de promulgação da Lei 13.709, né, de 2018, a lei conhecida como Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, tá? Então, hoje ela comemora, né, hoje celebramos os 6 anos de sua existência, e aí, já nisso, começa uma certa curiosidade, porque são 6 anos de promulgação, mas não são 6 anos de vigência dessa lei, né? A vigência dessa lei ela acabou sendo postergada no tempo, então, ela realmente entrou em vigor em 2020, em setembro de 2020, e não foi na sua completude, ou seja, a parte de sanções e penalidades só foi, de fato, passar a viger em 2021. Né? Então, é uma lei que foi promulgada em 2018, teve a grande parte das suas regras passando a viger em 2020, e em 2021, os seus capítulos, as suas regras que disciplinam as sanções e penalidades por descumprimento das regras de proteção de dados passaram a viger. Tá? Então, nesse ínterim, né, nesse período, teve muita discussão, né, teve, inclusive, tentativas de prorrogação dessa vigência, principalmente das penalidades. Lembrem que de 2018 para cá, nós atravessamos uma pandemia, né, então foi um período muito sensível para toda a sociedade, para todo mundo, né, e uma lei tão complexa como essa tinha sua previsão de vigência justamente no momento extremamente crítico no país, e que as empresas estavam lutando para sobreviver e tiveram que fazer escolhas, prioridades, e a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados acabou sendo colocada um pouco para escanteio diante daquele cenário muito complexo, muito delicado, né, em que a única possibilidade de manter a empresa era reduzir custos e ter realmente formas alternativas de conduzir os trabalhos negociais. Né? Então, realmente veio coincidir com um momento muito complicado. A própria agência, na época, que hoje é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, não tinha regulações, não tinha sequer políticas de conscientização. Então, ficou muito genérico, muito solto
o momento em que essa legislação entrou no país. Um país que já não tinha uma cultura de dados forte, né? Então, uma legislação que veio para imprimir, né, esse tipo de proteção, esse tipo de garantia aos titulares, acabou chegando numa conjuntura muito complexa para todo o mundo e acabou sendo escanteada, acabou sendo colocada como última das prioridades, tá? O panorama atual da proteção de dados no mundo, ela acaba tendo uma sinergia, inclusive, com o Brasil, por conta do avanço das tecnologias, né, um avanço exponencial, principalmente em relação às inteligências artificiais. Hoje, os legisladores, os doutrinadores, os cientistas estão se debruçando muito em relação a essa questão, que acaba se cruzando, né, o avanço das inteligências artificiais e os direitos fundamentais de privacidade, de intimidade, né? Então, até mesmo porque muitas dessas inteligências, elas precisam ser capacitadas, elas precisam ser instruídas de dados, né? Muitos dados para elas terem a sua inteligência, elas precisam ser temos que alimentá-las, né, de dados o máximo possível para ela traduzir a realidade daquele que está a programando. Então, nessa alimentação, nesse armazenamento de dados, é que é o grande problema. Que tipo de dados estão sendo armazenados? As pessoas que estão concedendo esses dados estão sabendo disso? Existe o consentimento dessas pessoas para que se utilize dos seus dados para a alimentação dessas inteligências artificiais? No caso recente, justamente, da plataforma Meta, gerou um boom muito grande de questionamentos em relação a isso, porque foi descoberto que muitos dados dos seus usuários estavam sendo utilizados sem nenhum tipo de critério ou consentimento para que as plataformas de inteligência artificial da Meta fossem cada vez mais aperfeiçoadas, né? Então, certamente esse tipo de situação não se restringe à Meta, mas também inúmeras outras inteligências artificiais, inclusive muito menos vigiadas, né, do que empresas de grande porte, inclusive com ações na Bolsa de Valores. Então, essas inteligências elas são pulverizadas e acabam tendo um grande risco quando se fala de proteção de dados dos usuários, tá? Mas, como eu já antecipei, a Lei Geral de Proteção de Dados veio de 2018, quase que um espelhamento da GDPR, que é vamos dizer, a irmã siamesa da Lei Geral de Proteção de Dados, que regula a proteção na Europa, né? Então, a Europa, como um todo, já tendo uma cultura de proteção de dados muito mais antigas, que remonta às décadas de 50, 70, então, já tinha embrionariamente discussões em relação à proteção de dados, do direito dos titulares, casos concretos que se via, né, como a concentração de dados e o maltratamento desses dados poderiam prejudicar os titulares. Então, a GDPR veio como uma forma de consolidação dessas regras, né, e, economicamente, uma forma de pressionar aqueles países que negociam, que têm relações comerciais com países do bloco europeu, também ter esse tipo de regramento. Então, por isso que em 2018, de forma, inclusive, assodada, sem muita discussão, sem muitas audiências públicas, a Lei Geral de Proteção de Dados acabou sendo promulgada, porque acabou sendo uma condicionante para muitas relações comerciais do país, do Brasil, para com países que compunham o bloco europeu, né? Então, além da questão teórica, além da questão de direitos de proteção, intimidade, direitos fundamentais, também aqui há uma grande força da questão econômica, né? Porque a própria legislação foi criada para que essa condicionante pudesse ser atingida e o país não ter nenhum tipo de represália ou tipo de dificuldades comerciais, tá? Obviamente que a lei em si, ela não é suficiente. A lei, ela foi criada, né, mas com certeza a sua efetividade, a sua implementação está sendo observada não só pela Europa,
como outros países do mundo, né, ainda mais com essa certeza de que os dados, hoje em dia, são o bem mais valiosos, né, são os bens mais valiosos em qualquer tipo de relação. Então, um país que acaba tendo fragilidades na proteção dos dados dos seus cidadãos acaba gerando um grau de insegurança nas suas relações, né, e isso gera, inclusive, dificuldades competitivas, concorrenciais, tá? Em relação à conformidade das empresas à LGPD, isso, em 2021 para 2023, acabou tendo um salto de qualidade muito bom, né? Isso compreende, né? Isso faz com que a gente entenda que, de fato, a pandemia tinha sido um momento de dificuldade, né? E que, em virtude daquilo, a implementação da LGPD andou com passos muito lentos, mas que, após isso, após um restabelecimento da economia, essa adequação, essa consolidação da legislação passou a ser de forma mais acentuada, né? Então, hoje, mais de 50% das empresas, em pesquisas recentes, já se consideram como adequadas, né? E 37% a caminho da adequação, ou seja, estão realizando algum tipo de adequação, algum tipo de medida em busca da sua conformidade à legislação de proteção de dados. Isso é realmente um dado bem significante, porque em 2021, 2021, esse número não chegava a 20% de empresas que se consideravam adequadas, né? Vamos lá, aqui é o globo, né? Então, aqui você vê que em amarelo são países que já possuem alguma legislação, como a LGPD, você vê que é uma quantidade muito significativa, né? As que são tom mostarda aí, aqui possuem projetos, né? Está ali por volta de 10%, e 19% não possuem legislação alguma ainda em relação à proteção de dados, tá? Então, eu já falei aqui do número de empresas que passaram a se considerar adequadas. Aqui também é outro número, né, de 2022 a 2023. A gente vai lá para o campo judicial. Então, o próprio judiciário já tem se utilizado mais da legislação no momento de proferir as decisões, né? Então, vocês veem que de 2022 a 2023, praticamente dobrou o número de decisões que se fundamentaram, né, que tiveram a LGPD como um dos motivos da decisão, né? Em 2021, esse número era de apenas 274. Então, vocês veem que houve um aumento significativo. A própria justiça tem compreendido que a legislação geral de proteção de dados, ela também pode servir de base para a solução de vários conflitos, né? Um grande exemplo, aqui indo para a minha área, puxando um pouquinho a minha sardinha, na área trabalhista, estamos cada vez mais diante de provas, né, de requerimentos de provas envolvendo geolocalização, ou seja, um pedido de horas extras, em que há controvérsia, né, a empresa alega que não existia as horas extras alegadas, inclusive, em alguns momentos, o funcionário nem sequer estaria na empresa, né? Então, há essas divergências e, nesse tipo de demanda, tem sido cada vez mais comum as partes requererem a prova de geolocalização, ou seja, pegar as torres e fazer uma junção no momento em que ela está portando seu celular e, com isso, a tecnologia atual consegue aferir a localização em que ela estava em determinado momento, né? E aí, por que a LGPD? Porque esse tipo de prova, ela não vai apenas apontar quando ela vai estar no trabalho, né? Ela vai apontar inúmeras outras atribuições da vida da pessoa. Ela pode ter passado na casa da sogra antes, ela pode ter ido fazer uma academia antes, ou durante o trabalho pode ter. Então, ela tem inúmeras situações que esse tipo de prova, no momento que ele é produzido, pode gerar, no processo, uma informação além daquela
necessária para o processo. E isso faz com que a intimidade, a privacidade, possa vir a ser mitigada. Então, até que ponto o juízo deve deferir ou mesmo determinar a produção dessa prova? Hoje, esse tipo de discussão está muito em voga, né? Está muito quente, porque também sabemos que na Justiça do Trabalho a busca pela verdade real é um dos princípios norteadores. Então, se a gente tem uma tecnologia que pode promover uma informação com muito mais segurança do que testemunhas, por que não se utilizar? Mas até que ponto eu posso utilizar essa prova sem mitigar direitos do titular do dado, né? Sem mitigar a sua privacidade, sem fazer com que essa prova gere constrangimento, discriminação, né? Então, esse é um assunto muito relevante e cada vez mais a gente vai ter que se debruçar, principalmente na Justiça do Trabalho, tá? Aqui um glossário, né? É importante que na própria legislação, no artigo 5º, ele traz especificamente esse conceito de cada um desses dados, né? Então, vai lá no artigo 5º, e eu vou mencionar somente alguns aqui, para a gente não perder muito nosso tempo, já que esses conceitos trazem bem expressamente, bem de forma didática, lá no artigo 5º da Lei 13.709. O dado pessoal. O dado pessoal, ele é aquele dado da pessoa natural, né? Ou seja, a gente vê aqui que muitas vezes se confunde, inclusive eu já tive situação em que órgãos públicos já recusaram requerimentos meus com base na LGPD, mas o requerimento era em nome de empresa, né? Então, tipo, as empresas, elas não são titulares de dados, né? Quem é titular de dados são as pessoas naturais. Então, são dados de pessoas naturais que, de alguma forma, vai identificar ou torna aquela pessoa identificável, né? Ou seja, meu nome, Luciano de Almeida Souza Coelho. Esse é um dado que me identifica completamente. O meu CPF é um número único. Só eu tenho o mesmo número que eu. É um número que me identifica completamente. Outras coisas, quando conjugadas, podem me identificar, né? Só um minuto. Não está aparecendo o conteúdo, gente? Confirma aqui, por favor. Alguém mais confirma? Tá normal aqui. Para mim tá normal também. Tá normal também aqui. Normal aqui também. Normal. Conseguindo acompanhar normal. Normal aqui. Apareceu, agora apareceu. Normal, senhor. Apareceu? Pronto, perfeito. Então, vamos lá. Então, mas alguns dados, mesmo que não sejam exclusivos, né, que tipo, isoladamente me identifiquem, podem alguns dados, em conjunção, me identificar. Ou seja, se eu pegar a minha idade, o local onde eu nasci, né, e aí eu vou colocando outras atribuições, essa conjuntura vai me identificar de alguma forma, né? O meu e-mail é uma coisa que só eu posso ter aquele e-mail em específico. Se outra pessoa for tentar cadastrar o mesmo e-mail, a conta ela não vai permitir. Então, são esse tipo de dado que, de alguma forma, eu tenha como chegar na pessoa natural, tá? E dado pessoal sensível, também são dados de pessoas naturais, mas eles carregam uma sensibilidade no sentido de que são dados que podem gerar algum tipo de discriminação. E aí o pessoal que acompanhou o curso semana passada de assédio moral, né? Isso é muito importante porque as discriminações podem acarretar em algum momento um assédio no ambiente de trabalho, né? Então, são dados como credo religioso, filiação partidária, questões de saúde do trabalhador, né? Se é filiado a partido ou a sindicatos, associação, né? Então, são dados sensíveis que a situação como pessoa natural pode sofrer algum tipo de discriminação em relação aos demais. Então, esse tipo de dado acaba tendo uma proteção legal maior, né?
a pessoa que está tratando, seja o controlador ou operador de dados, que a gente vai verificar os conceitos, precisam ter um cuidado muito maior no seu tratamento, tá? Dado anonimizado é aquele dado, né, ou pessoal ou sensível, que as pessoas não conseguem identificar, ou seja, você faz um tipo de procedimento tecnológico, o TI vai lá e consegue fazer chaveamentos ou criptografias que não tem como se verificar quem é aquela pessoa, né? Aquele dado a quem ela pertence. E aqui diferencia o dado anonimizado do dado pseudo-anonimizado. O pseudo é porque há até uma tentativa, um exemplo, Luciano de Almeida Souza Coelho, ele coloca só a abreviação, LASC, como se isso fosse suficiente para anonimizar, né? Mas isso é uma pseudo-anonimização, porque isso facilmente consegue se chegar à pessoa natural, né? Então, só se pode considerar anonimizado aquele dado que, de fato, uma pessoa não consiga reverter, não consiga chegar na pessoa natural de quem ela pertence, tá? Titular de dados, né? Então, somos todos nós, pessoas naturais. Aqui é importante isso, porque o Brasil já não tinha essa cultura, ainda está muito embrionária, e muitas vezes nós não nos reconhecemos como titulares de dados, né? Então, é muito fácil a gente, para qualquer coisa que a gente precise, a gente fornecer dados que são, inclusive, muitas vezes sensíveis. Vai na farmácia, precisa dar um CPF, um endereço, precisa para comprar uma dipirona, né? Você vai baixar um e-book, você vai fazer um curso, tudo está ali, são dados, e a gente não entende que aquilo ali são bens de titularidade nossa, né? Então, e muito menos, e aí, como eu sempre falo, né, as empresas, elas são formadas por pessoas, né? Então, enquanto pessoas, se nós não temos essa concepção de que somos titulares de dados, precisamos respeitar, né, nós também, como formadores de uma sociedade, ou seja, gestores de uma empresa, nossa empresa também não vai compreender isso como uma obrigação para com seus empregados, para com seus prestadores de serviço. Então, é algo cultural que precisa, primeiro, ter um grau de conscientização muito elevado, por isso o papel fundamental da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né, cada vez mais regulando algumas matérias, como no mês passado, inclusive, fez uma resolução recente sobre as atribuições do encarregado de dados. Então, esse papel da autoridade de fazer todo um processo de conscientização é muito importante, porque se as pessoas, se os cidadãos não se autorreconhecerem titulares de dados, muito menos as empresas vão fazer esse tipo de compreensão, mesmo elas estando sujeitas a penalidades, tá? Controlador é a empresa que, né, é a pessoa jurídica, seja de direito público ou privado, que tem em sua mão, vamos dizer assim, o poder de direcionar o tratamento daquele dado, né? Então, a empresa, vamos dizer que a empresa X fez um processo seletivo e pegou um currículo, né? Tem ali diversos dados. A partir do momento em que ela fornece para se candidatar, eu estou controlando alguns dados daquele titular. O titular é o candidato à vaga. Então, se está nas minhas mãos esses dados, eu que vou saber fazer, se eu vou alimentar o sistema, se eu vou repassar para o meu contador, se eu vou eliminar porque esse candidato não foi aprovado. Então, eu tenho o poder decisório de fazer, né, o tratamento desses dados, né? Independente, não estou chegando aqui se esse tratamento é legal ou ilegal, mas está sob o meu domínio esses dados do titular, tá? O operador é aquela empresa, que pode também ser de direito público privado, que toma decisões, que toma, na verdade, faz o tratamento de acordo com o que é decidido pelo controlador, ou seja, tem uma agência de contabilidade, né, uma
Uma empresa de contabilidade em que o contratante determina o que deve ser feito com os dados que encaminha para eles. Então, empresa X contratou, envia para a contabilidade e pede para eles fazerem o E-Social, pede para fazer o lançamento no sistema da empresa, ou seja, o controlador é o contratante, contabilidade como operador vai tomar algumas decisões internas ali de acordo com as premissas colocadas pelo controlador, tá? Encarregado, como eu mencionei, esse está bem fresquinho aí em relação à autoridade nacional, forneceu um guia, fez uma resolução com vários dispositivos. Ele é uma pessoa fundamental nessa relação, porque ele que vai fazer a comunicação entre os agentes de tratamento, que eu já vou antecipar um conceito. Os agentes de tratamento são justamente o controlador e o operador, né? Então, ele vai fazer essa comunicação entre os agentes de tratamento, o titular de dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, se tiver algum tipo de requisição, se tiver algum tipo de solicitação por parte do titular, né, ele vai ser a ponte entre o titular e o controlador. Se a Agência Nacional de Proteção de Dados requisitar algum tipo de informação, é a ele que vai caber analisar e tomar as providências junto com os agentes de tratamento de dados para resolver e responder às requisições da agência. Então, é justamente esse encarregado, também conhecido como DPO, né, o Data Protection Officer, a figura que tem esse papel fundamental aí na proteção e na política de governança de dados, tá? Tratamento é algo extremamente amplo, então, qualquer tipo de operação que for feita nos dados do titular, nós consideramos tratamento, desde a captura, desde o armazenamento, o próprio descarte, né, fazer atualizações, edições, transferências internacionais. Então, qualquer tipo de operação envolvendo dados de titulares, dados pessoais, está enquadrado como tratamento, tá? Anonimização, eu já antecipei, quando eu falei de dado anonimizado. Consentimento, tá? O consentimento, ele tem que ser livre, né, informado, então, é a anuência do titular no fornecimento do seu dado para o tratamento do controlador, do agente, né? Então, mas para isso, esse consentimento ele não pode ter um vício, ele precisa ter todas as informações possíveis em relação para a finalidade em que seus dados vão ser utilizados, por quanto tempo esses dados vão ser utilizados, saber dos seus direitos em relação, inclusive, à revogação desse consentimento. Então, esse consentimento ele precisa ser transparente, esse consentimento ele precisa preencher alguns requisitos para se ter uma validade. Inclusive, aqui, já vindo para a nossa área trabalhista também, acaba sendo um complicador, porque quando se fala em empregado e empregador, a gente está diante de uma situação de disparidade de forças, né? Existe um hipossuficiente. Então, inclusive, na própria regulações da GDPR, né, da legislação europeia, é muito evidente esse entendimento de que o consentimento aqui, nessa relação de emprego, ela acaba sendo mitigada, né, por conta de um possível temor do empregado com qualquer tipo de represália por parte do empregador. Então, não seria um consentimento livre, espontaneamente, né? Ele teria que, vamos dizer, se submeter, né, ao que está sendo decidido ou requerido pelo empregador por conta da disparidade econômica, né, e a subordinação também em relação ao seu contrato, tá? Agora, não se preocupem, porque em relação ao contrato de trabalho, o consentimento, inclusive, ele é a última forma sugerida para que se tenha os dados do empregado na operação, na execução dos contratos de trabalho, tá? Vamos para o próximo. Como é que tá, pessoal? Tudo bem? Alguma dúvida? Podem levantar a mão, colocar aqui por vídeo ou pelo chat, tá? A gente vai esclarecendo.
Princípios da LGPD. Vou falar rapidinho aqui, tá? Principalmente dos 3 primeiros, que é o tripé que sustenta realmente todo o arcabouço da legislação de proteção de dados, né? A finalidade, a adequação e a necessidade, né? Então, a finalidade, eu tenho que saber se o tratamento desse dado realmente tem um fim, né? Se o titular ele precisa saber se eu estou dando meu CPF para comprar uma dipirona, qual é o motivo? Em regra, não tem um motivo, né? Certamente para ter apenas um cadastro e, no futuro, ter um marketing para um relacionamento posterior. Diferente de de se solicitar os dados bancários do empregado na hora da contratação. Se não tiver, não vai ter o pagamento, né? Então, a finalidade tem que saber o fim daquele tratamento do dado, né? A necessidade, então, para se ter esse objetivo, é necessário esse dado? Ou eu posso conseguir, né, somente eu fornecendo esse dado é que eu consigo o objetivo final, essa finalidade que você me colocou? Então, eu quero te contratar, essa é a finalidade. Para isso, eu vou te pedir CPF, dados bancários e a cor dos seus olhos, né? Os 2 primeiros atingem, você colocou a finalidade para os 3, mas desses 3, apenas 2 atingem, né, preenchem aí o requisito da necessidade, né? Mas eu falo brincando aqui do cor dos olhos, mas há um tempo atrás, e não muito atrás, a gente já se deparou com fichas de registro em que se constava lá altura, peso, cor dos olhos, cor da pele do empregado, né? Então, nome da esposa, diversas informações que atualmente elas não só são desnecessárias, como são indevidas, né? O próprio E-Social, quando foi lançado, muitos dos seus campos exigiam muitos dados que, paulatinamente, foram se tornando opcionais, né, no preenchimento, e agora muitos deles, inclusive, não mais constam para preenchimento. Então, é uma evolução, como toda cultura, isso vem com o tempo, né? Mas, de fato, para se exigir um tratamento, né, além de se colocar de forma transparente a finalidade, esses dados para o tratamento precisam ser necessários, tá? E ainda que necessários, tem que se ver a adequação, né? É um meio adequado? Eu posso fazer isso de uma forma que seja menos invasiva? Às vezes, às vezes o mesmo dado, a mesma finalidade pode ser atingida por mais de uma posição, né? Então, eu sempre vou optar pelo menos invasivo. E isso, inclusive, é a justificativa adotada pela Justiça do Trabalho, muitas vezes, quando indefere a geolocalização no momento de produção de provas para horas extras, né? Porque entende que existem meios menos invasivos para os direitos do trabalhador do que o fornecimento da geolocalização do seu celular. Então, nesse momento de análise, também precisa se ver a adequação, se o meio escolhido também é o mais adequado, é o que mitiga menos os direitos do trabalhador, tá? Livre acesso, então, como titular, ele tem acesso irrestrito aos seus dados, então, os agentes de tratamento precisam estar preparados para responder o titular, seja informando quais dados estão sendo tratados, editar, corrigir, atualizar, e, inclusive, ele tem o livre acesso para tirar o seu consentimento, né? Então, por isso que é tão ruim contar com essa forma de autorização para tratar os dados, porque se o empregado, hoje, dá um consentimento, por exemplo, para compartilhamento dos seus dados com o plano de saúde, né? Amanhã,
né, ou até hoje mesmo, ele pode revogar esse consentimento. Então, esse direito ele é livre e restrito. Se ele consentiu agora, amanhã ou até hoje mesmo, em qualquer momento, ele pode voltar atrás e rescindir. Então, o empregador ele tem que estar sempre cercado de outras possibilidades na hora de fazer o tratamento, sendo o consentimento a última opção. Tá? Transparência, já falei. Segurança, né? Então, principalmente quando a gente menciona dados sensíveis, então, o empregador ele precisa ter um aparato que, de fato, proteja os dados que estão sendo tratados, né? Quando a gente menciona, por exemplo, dados eletrônicos, é importante ter backups, firewall, um sistema de tecnologia que proteja realmente em relação a incidentes de dados, que esses dados não vazem. Então, obviamente, não se exige a perfeição, né, porque até as empresas de tecnologia mais avançadas acabam tendo, vira e volta, um incidente. Mas o que a legislação exige é que tenha-se medidas razoáveis de segurança, né? Não é qualquer coisa que o empregador faça que vai considerar como seguro. Tem que ter, com base na tecnologia atual, uma formatação de proteção que se reconheça um mínimo de segurança possível naquele tipo de tratamento. E quando se fala em dados sensíveis, redobra-se aí esse grau de segurança. Tá? Prevenção vai no mesmo sentido, então, buscar essas medidas para evitar incidentes, evitar que esses dados gerem, no futuro, qualquer tipo de prejuízo para o trabalhador, seja mitigando a sua privacidade, mitigando a sua intimidade, né? Não discriminação, a gente volta para aquilo que eu mencionei, até das inteligências artificiais, né? Então, e combina aqui também com a questão dos dados sensíveis. Os dados, eles não podem ser utilizados para prejudicar os seus titulares, eles não podem ser objeto para discriminação dos seus titulares, ainda mais no ambiente de trabalho. Então, um dado sensível, exemplo, de um funcionário que tem uma doença grave, né, que acaba gerando uma discriminação, esse dado é um dado extremamente sensível e ele não pode ser utilizado para gerar uma discriminação, né, um grau de afastamento, de constrangimento desse trabalhador, tá? E responsabilização, né, como toda legislação, ela tem um capítulo próprio de penalidades, inclusive de forma pedagógica, para que as empresas busquem adequação e busquem cumprir todos os seus aspectos, todas as suas regras, para que essa cultura paulatinamente seja assentada. Inclusive, mês passado, a Agência Nacional de Proteção fez uma investigação e acabou tendo a primeira multa administrativa, né? Foi em relação a uma empresa que acabou sendo denunciada por estar vendendo lista de cidadãos para processo eleitoral, né? Então, houve a denúncia, foi se verificado realmente que estava sendo comercializadas essas listas de pessoas com dados pessoais, e acabou tendo essa punição. Foi no valor de R$ 14.400 por se tratar de microempresa. Então, eles aplicaram uma penalidade mínima, que era de 2% do faturamento. Então, você vê que, ainda assim, não são valores baixos, né? Então, é importante se verificar, até porque eles estão no início. Então, nesse início, eles ainda estão pegando, vamos dizer assim, pegando leve. Então, com certeza, quando eles perceberem que todo o seu papel de conscientização já foi feito, né, e que a legislação já está consolidada, esse papel de fiscalização ele vai realmente aumentar, e as punições, né, o grau de penalidades, certamente também vai ser proporcional, a tendência é cada vez aumentar, até para ter um critério pedagógico que as empresas sejam forçadas a levar mais a sério essas implementações, tá? Implantação eficaz da governança de dados. Então, diagnóstico, primeira coisa, né? A coisa mais importante é uma empresa que ainda está patinando e não sabe o que fazer,
né, em relação a essa proteção de dados, tem receios de fato, ter algum tipo de punição por tratar de dados no dia a dia, já falo logo, todo empregador acaba tratando de dados, independente do seu core business, independente da sua linha comercial, porque todo empregador acaba tendo que lidar com os dados dos seus funcionários, né? Então, querendo ou não, independente do porte e do perfil da empresa, todo empregador é um potencial controlador de dados e, consequentemente, precisa estar adequado à LGPD, né? Então, a primeira coisa é fazer o diagnóstico, fazer o mapeamento da sua empresa, saber quais são os gargalos, os fluxos de dados, né? Por onde os dados entram, por onde os dados saem, por e-mail, sistema, por onde é que transitam os dados aqui nessa minha empresa e quais são os riscos, né? Então, a primeira coisa é compreender esses fluxos e rotinas dos dados dentro da empresa, tá? Depois, já engajado nesse programa, nesse projeto de governança de dados, é importante fazer a definição do grupo que vai tratar disso, né? Pode ser escolhido aí o encarregado de dados, o DPO, né? E esse DPO pode formar, depender, obviamente, do porte da empresa. Se for uma microempresa, uma empresa realmente menor, apenas a figura do DPO como responsável por esse trabalho já seria talvez suficiente, mas a depender do porte, esse DPO ele vai precisar contar com a equipe, formar um comitê, muitas vezes, inclusive, interdisciplinar, né, para ter uma noção mais ampla das necessidades da empresa em termos de proteção de dados, e aí passar, de fato, a criar essa política de proteção de dados, ouvir todos os colaboradores, né, em enquetes, em diagnósticos, pode ser feito, inclusive, pelo Forms, entrevistas específicas e estratégicas com gestores, né, inclusive com a própria sociedade, para se ter uma noção, a percepção da sociedade em relação ao nosso grau de segurança de dados, né, e, obviamente, o papel relevantíssimo do departamento pessoal, né? O departamento pessoal é o coração de toda e qualquer empresa, já que ela que faz a gestão e ela que estimula a motivação dos colaboradores. Então, uma empresa com um departamento pessoal engajado nessa mudança de cultura em relação à proteção de dados é importantíssimo. Então, ter uma equipe treinada, que tenha uma concepção do que se trata as regras e os princípios da LGPD e que tenha como missão gerar os treinamentos, fazer o engajamento dos demais colaboradores das outras áreas. Obviamente, isso precisa ter a alta gestão e a liderança junta, né, na missão. Não pode ter fogo amigo em relação à liderança, né? Precisa realmente que todos estejam engajados, né? Top-down, de cima para baixo, precisa ter um alinhamento e precisa ter uma certeza de que essa mudança cultural é relevante, não só para a empresa, mas para os seus colaboradores e também para a sociedade como um todo, tá? Vamos especificamente aqui, porque a gente deixa claro que a atuação da LGPD, né, as suas regras, seus princípios, eles acabam gerando efeitos antes mesmo da efetivação do contrato de trabalho e não termina com a extinção desse contrato. Ele tem efeitos que se postergam mesmo após a rescisão contratual, né? Então, vamos ver rapidamente aqui, fase por fase, né? E escolhi alguns errinhos aqui que normalmente eu verifico para a gente trocar uma ideia de como proceder para aperfeiçoar no dia a dia as medidas, tá? Então, na fase pré-contratual, ou seja, ali no processo de recrutamento e seleção, o que é muito comum, a coleta excessiva de dados, né? Acaba a empresa solicitando muitas informações que, na prática, não são necessárias nem adequadas para a finalidade que está colocando, que é a contratação, né? Às vezes, não tem uma customização em relação ao cargo, ou seja,
eu estou contratando um estagiário, mas estou pedindo as mesmas informações que eu peço numa seleção para um gerente de área, né? Então, certamente as informações são muito distintas, né? A necessidade de dados de um, com certeza, é bem diferente do outro, né? Então, isso vai variando, inclusive, em relação a cargos, né? A depender se for um hospital e mexer com radiologia, vai precisar inclusive, de um exame gestacional, né? Diferente se for na área administrativa. Então, se for um motorista de caminhão, pode-se exigir um exame toxicológico. Então, isso tudo tem que ser analisado no caso concreto, caso a caso. Qual é o cargo que está sendo perquirido, né? Qual é o cargo que vai ser selecionado, e aí sim formatar os dados que eu preciso, né? Eu não vou pedir um toxicológico para uma secretária executiva, em regra, pelo menos, mas preciso, no caso de um motorista. E assim a gente vai caminhando de acordo com cada caso, tá? Falta de transparência. Então, normalmente, nesses processos seletivos, a empresa não divulga, não externaliza a sua política de proteção, ou mesmo o que vai fazer com aqueles dados daquele candidato, né? É muito comum, inclusive, empresas com um grupo econômico, né? E acaba até aproveitando de uma empresa para outro, né? É comum e é possível, mas o importante é sempre ter essa transparência e informar o candidato dessa possibilidade, porque ele tem o direito de não querer. Quando ele se candidata para a empresa X, ele não está se candidatando para a empresa do grupo todo, né? Então, se é de interesse que a empresa compartilhe com as demais e até mesmo aumentando a chance de contratação, é super possível e, às vezes, até benéfico para o trabalhador. Mas é preciso que ele saiba disso, porque os seus dados precisam ser tratados de forma transparente e ter a sua utilização o mínimo possível, o necessário possível. E fica vinculada à finalidade exposta. Se a vaga é para a empresa X, eu não posso utilizar os dados para a empresa Y, ainda que seja pertencente do mesmo grupo econômico, tá? E aí eu invadi, inclusive, o último sentido, que é o consentimento inadequado, né? Então, feriu a informação, ou seja, eu não dei todas as informações necessárias para o titular, então ele consentiu com base em premissas incompletas, né? Eu não informei para ele a minha política de dados, então ele fez com um vício, como a gente chama, né, o vício de consentimento. Eu acabei fornecendo uma assinatura, porque eu quero participar do processo seletivo, mas esse consentimento ele acaba sendo viciado por falta de algumas condicionantes, como uma informação transparente, tá? Então, como proceder? Primeira coisa que eu sempre sugiro para os clientes, para os colegas, parceiros, é a centralização ao máximo da entrada de dados do candidato, né? Então, eu já vi até cliente ainda utilizando meios físicos, né, para a pessoa chegar lá e colocar o currículo na porta da empresa. Além disso, permite que pessoas entreguem mão a mão, né, vai lá, um colega entrega para o outro, além de e-mail, WhatsApp, ou seja, olha quantos canais estão chegando os dados, né? Para fazer essa gestão é extremamente complicado. Quanto mais canais abertos, né, para a chegada de dados, mais difícil vai ser essa fiscalização, né, esse controle dos dados. Então, é importante centralizar. E aqui um exemplo. Pode ser centralizado no site institucional, tem lá uma aba, Trabalhe Conosco, né? E aí, no Trabalhe Conosco, o candidato vai apresentar, vai conseguir acessar o sistema ou informar lá, através da própria mensagem, os seus dados, encaminhando o seu currículo, né? Inclusive, existem empresas que nem precisam encaminhar o arquivo do currículo. Ela já tem no seu formulário os dados que ela precisa e o candidato apenas preenche esses dados e submete a sua candidatura. Ou seja, inclusive, aí ela filtra
o que de fato vai receber, porque às vezes tem candidato que coloca, tem currículo de uma página, mas tem currículo de 20, tem informações as mais variadas possível, né, quando o candidato quer impressionar o empregador. Então, ele acha que quanto mais atribuições e soft skills, né, vamos dizer assim, mais ele colocar, melhor. Às vezes, nada condizentes com o cargo que ele está se candidatando. Então, são dados que vão chegando para a empresa sem nenhum tipo de necessidade, né? Então, a partir do momento que ela centraliza, ela já fecha inúmeras portas, né? E a partir do momento que ela mesmo coloca os dados que o candidato precisa preencher para submeter à vaga, aí, de fato, a gente fecha um caminho bem interessante, porque acaba o tratamento se limitando àqueles dados considerados necessários e essenciais ali para a candidatura, tá? E o que fazer em relação aos currículos que chegam? Não receber, né? Muitas vezes, hoje em dia, cada vez menos, porque as pessoas no escritório já sabem que a gente não recebe por outra forma, a não ser pelo site. Mas, inicialmente, sempre tinha uma tentativa de mandar por WhatsApp, mandar pelo e-mail dos sócios, e esses e-mails a gente apenas respondia informando o caminho correto a ser feito e, na sequência, descartava o e-mail, né? Então, chegou pelo caminho errado, o que se deve fazer é orientar o caminho certo e, imediatamente após, descartar, tá? Consentimento informado. Então, quando buscar esse consentimento, quando de fato for necessário, informar de forma clara a finalidade, né, a necessidade dos dados, a adequação para aquilo que ele está se propondo, né? E nisso vai muito para o item terceiro ali, quando você já apresenta uma política de privacidade específica, e aqui eu sugiro, inclusive, nessa mesma modalidade do envio do currículo, ou seja, o mesmo sistema, na mesma plataforma em que ele vai submeter o currículo de forma centralizada, que tenha lá, vocês já devem ter visto aí em diversos sites, quando vocês clicam, e aí tem que abrir a política de privacidade, né? Então, seria na mesma formatação. O candidato vai lá, quer submeter a vaga em aberto, mas antes de clicar, antes daquele botão enviar ser acionado, ele ser obrigado a clicar na política de privacidade e dar o seu aceite, né? Se ele não aceitar, é porque ele não vai poder fazer parte do quadro da empresa, né? É uma política que tem que ser atingida a todos. Todos precisam estar submetidos à política de privacidade específica. Se o candidato, logo na sua candidatura, entende que alguma regra, alguma coisa é incompatível com a sua atuação ou com sua personalidade, seja o que for, ele não tem condições de fazer parte do quadro, porque entrando ele precisa se submeter a essa política. Então, ali já é um primeiro filtro, inclusive. E a partir do momento em que ele aceita e submete a sua vaga, ele está ali ciente de todo o procedimento, de todas as rotinas de governança de dados da empresa, tá? Então, isso torna tudo muito mais transparente, muito mais claro para quem está se candidatando, tá? E aí vem, e quem não se candidata, e quem não foi aprovado, né? Quem acabou não tendo a oportunidade de adentrar na vaga, também precisamos ter uma atenção redobrada aqui, porque muitas vezes a empresa gostou de alguns candidatos e não quer descartar aquele currículo, né? E não é impossível isso, apenas precisa ser claro e precisa ter o consentimento do candidato. Então, no mesmo procedimento, é importante que se tenha essas possibilidades, né? Deixa uma frase simples para ele clicar, né? E possibilitar disso. Você autoriza que o seu currículo, em caso de não contratação, seja mantido no banco de reservas para uma próxima candidatura? Ele vai clicar que sim ou que não, é um direito dele. Mesma coisa que se encaixa na situação das empresas de grupo econômico, né?
você autoriza que o seu currículo seja compartilhado para outras empresas, denomina as empresas, né? Empresa X, Y, Z, pertencentes ao grupo econômico, para uma possível oportunidade de emprego futuro. Pronto, ele vai autorizar. Tem o consentimento dele. Então, isso já supriria aquela questão envolvendo o compartilhamento entre empresas, tá? Então, isso é muito importante. E, obviamente, no caso de não se ter esse consentimento, fazer as exclusões, fazer as eliminações, né? Fazer o descarte de todos os dados desses candidatos não aprovados, tá? Por fim, em relação à fase pré-processual, pré-contratual, muitas empresas acabam contratando terceiras, né, empresas específicas para recrutamento e seleção. Então, é muito importante ter encaminhar os contratos para o jurídico, dar uma olhada para ver se está adequado à LGPD, verificar se as responsabilidades, as corresponsabilidades estão previstas, se as adequações à legislação estão em dia, né, porque, querendo ou não, ela vai ser uma empresa que vai operar muito dos dados dos candidatos e precisa estar ali contratualmente com responsabilidades durante todo o processo, tá bom? Gente, tudo bem aí? Eu estou achando que vocês muito calados. Nenhuma dúvida, tudo tranquilo? Dá um atenção. Assim. Hã? Tudo tranquilo? Eu estou achando tranquilo. Que dormiram ou estão mais. Não, tá tranquilo sim. Só prestando atenção mesmo. Então, pronto. Vamos lá. Vamos que nossa horinha já está quase acabando. Questão contratual, fase contratual. Ou seja, é o contrato em si, né? Então, e aí, aquilo que já começou na fase pré-contratual acaba invadindo também essa fase, que é o quê? A quantidade significativa de dados indevidos, né? Então, aquilo que eu colhi, que eu coletei excessivamente na fase de contratação, eu acabo fazendo uma alimentação nos meus dados, eu continuo utilizando de forma indevida dados que eu não preciso no dia a dia. É muito comum, assim, não estou precisando agora, mas quem sabe no futuro eu posso precisar, vou pedir logo. Já que eu estou pedindo um monte de coisa, deixa eu pedir tudo de uma vez aqui, porque vai que eu preciso lá no futuro, aí eu já economizo esse tempo aqui. Com LGPD, esse tipo de pensamento, ele precisa ser mitigado, precisa ser esvaziado, porque no tratamento de dados, a gente tem que pensar sempre no mínimo necessário. Eu só posso estar tratando aquilo que realmente eu preciso e aquilo que for minimamente necessário, tá? Compartilhamento indevido de dados. Então, outro pensamento comum das empresas é, eu não vou precisar de consentimento, poxa, eu estou fazendo um plano de saúde para ele, eu estou fazendo aqui um vale-refeição, é para o bem do trabalhador. Ele vai reclamar disso, eu vou compartilhar. Se eu não compartilhar, ele não recebe o plano. Se eu não compartilhar, ele não vai receber o cartão do ticket de refeição. Então, por quê? Então, só que por mais que pareça ser benéfico, né, e economicamente, sem dúvida, o para fins de proteção de dados, esse compartilhamento ele precisa ser consentido pelo trabalhador, né? Aqui, para fundamentar esse tratamento de dados, não existe hipóteses como cumprimento do contrato, que é uma das hipóteses que desautorizam, né, que desnecessitam o consentimento, obrigação legal, ou seja, é uma hipótese que subsidia o empregador em algumas situações do contrato de trabalho, ou seja, eu preciso, por força de lei, eu preciso incluir esse trabalhador contratado no E-Social. Não é porque eu quero. Eu tenho, inclusive, que incluir um dia antes da admissão formal. Eu tenho que gerar sob pena de multa. Então, eu tenho uma obrigação legal para fazê-lo. Então, eu não preciso de consentimento, né? Eu não preciso de consentimento, porque uma das hipóteses é você, empregador, tem o direito de tratar os dados do empregado quando você tiver uma obrigação legal. Pronto.
Lançar no E-Social a admissão é uma obrigação legal? É. Então, eu não preciso do consentimento dele para os dados que eu preciso lançar, tá? Outra coisa, os dados que eu preciso para o contrato rodar, né? Vamos dizer que ele é um motorista. Eu só consigo fazer com que ele trabalhe sabendo a CNH, informando os dados para os prestadores de serviço, que ele vai pegar o caminhão. Ou seja, sem essas informações, o contrato dele não é executado. Então, empregador, se para esse contrato rodar, se esse contrato precisa dessa informação para ser executado, você não precisa também do consentimento, tá? Mas olha que isso aí é bem diferente da concessão de um plano de saúde. Por exemplo, o plano de saúde, ele não é necessário, em regra, para o contrato de trabalho. Normalmente, ele é um benefício previsto em norma coletiva, né? É um plus em relação ao contrato. Não é uma obrigação legal e não é algo que faça com que o contrato deixe de ser executado. Então, nesses casos, eu não tenho uma hipótese para afastar o consentimento. Para eu conseguir gerar a contratação dos meus colaboradores no plano de saúde, eu preciso do consentimento dele para a transferência dos dados à administradora de plano, tá? Então, essa é a situação. E ainda, se tiver dependentes, preciso também do consentimento dos dependentes. E aí vai mais complicado ainda. Quando esse dependente é menor, essa autorização, esse consentimento ainda precisa de um caráter ainda mais protetivo, porque a LGPD dá um tratamento ainda mais diferenciado para crianças e adolescentes, tá? Então, só para vocês terem uma ideia dessa questão, e um dos erros é muito comum nessa parte de compartilhamento de dados indevidamente para benefícios, né, para empresas de benefícios como plano de saúde. E o armazenamento inseguro de dados, tá? Então, não é incomum ver empresas que tiveram incidente de dados, seja vazamento, seja perda de dados, hoje falando de forma eletrônica, né, virtual, mas também na época ainda dos arquivos físicos, né, o próprio funcionário, muitas vezes, quem já não passou por isso, talvez, um funcionário que entrou na reclamação trabalhista e o próprio funcionário era que cuidava do RH, e quando a gente vai olhar os documentos, o prontuário, ou não existe mais, ou está com o documento faltando. Só um minuto, gente. Só, por favor. Alarme tocou aqui, mas vamos lá. Então, quem já não passou? Então, eu já passei por algumas, né? Quando pedi o documento para o cliente, a informação que eu tinha é que o dossiê tinha sumido e que provavelmente tinha sido o próprio reclamante que tinha pego esse documento, né? Então, é muito importante investir em meios de proteção desses dados, né? E aí a gente vai justamente para como proceder, implementação de medidas de segurança, digitalização, com backups, né? Fazer com que os arquivos físicos sejam agora arquivos digitais. Existem formas específicas, né? Já tem, inclusive, legislação que trata como fazer essa digitalização para que esse documento continue tendo força de prova em processos judiciais, né? Não perca a sua veracidade. Então, tudo isso é importante para que, primeiro, proteja os direitos do titular, né? Porque uma coisa é eliminar, outra coisa são os dados serem vazados, perdidos, caírem em mãos que a gente sequer vai saber aonde está. Então, isso vai mitigar a intimidade e privacidade, sempre é um risco, né? Treinamentos regulares, como eu falei, mudança de cultura. Então, toda mudança de cultura exige um gasto de energia muito grande para a gente compreender as novas regras, os novos princípios e, principalmente, passar a se comportar da forma mais adequada, né, condizente com
a cultura que precisa ser instaurada na empresa e na sociedade como um todo, né? Atualização dos contratos vigentes. Então, os contratos novos já precisam, obviamente, novos eu digo desde a época da LGPD, então não são tão novos assim, né? Mas já precisam estar adequados com as cláusulas específicas tratando da proteção de dados, né? E aqueles de funcionários mais antigos que ainda não sofreram nenhum tipo de aditivo, precisa dessa regularização, fazer aditivos para que também esteja adequado à LGPD, né? E assim dar um tratamento isonômico para todos os trabalhadores da empresa. Não se pode ter tratamento diferente, né, em relação a empregados que são todos eles titulares de dados, sem nenhum tipo de priorização, sem nenhum tipo de demérito, tá? E, por fim, revisão dos contatos com parceiros e prestadores de serviço. Esse também é muito importante, né? Muitas empresas acabam terceirizando, delegando setores específicos para terceiros, seja vigilância, serviços gerais, seja o que for, e esses funcionários, né, terceirizados acabam tendo acesso, né, e também são titulares de dados, né, independentemente da empresa na qual eles estão sendo contratados. Então, essa cultura organizacional precisa também fazer essa gestão de terceiros no aspecto de proteção de dados, né? Apenas requisitar desses empregados os dados efetivamente necessários, né? Inviabilizar acesso de dados de seus funcionários para esses terceirizados que não seja de forma necessária para a execução dos serviços deles, né? Então, essa preocupação com a gestão de terceiros também precisa ser muito discutida e implementada na hora de pensar e aplicar a governança de dados. E, por fim, o pós-contratual, né? Então, na fase pós-contratual, é muito comum não se descartar, né, os documentos. Eu falo por mim mesmo, é bem difícil, ainda mais advogado, que sempre tem receio de ter uma demanda caindo aí pelas paredes, então a gente sempre fica com receio de descartar um documento, será que não vai precisar e não vai, e vai postergando esse tipo de descarte, mas pela LGPD, esse tipo de procedimento precisa ser feito, né, ou o descarte, ou fazer o processo de anonimização, ou seja, fazer com que aquele dado não identifique mais a pessoa natural a que ele pertenceu. Então, se a empresa quer, para um fim, inclusive, de estatística, esse dado vai ser, ao longo do tempo, eu preciso dele para ter um histórico da minha empresa, em termos de gestão de pessoas ou em termos de gestão econômica, esse dado, para mim, vai ser importante. Eu não posso simplesmente descartá-lo. Pronto, eu posso mantê-lo, desde que anonimizado. Eu não vou saber de quem é aquele dado, ele vai ser apenas uma estatística. Ele vai servir para metrificar algumas das informações que você precisa, mas sem chegar na pessoa que lhe pertenceu, tá? Falta de descarte seguro, né? Então, ainda depois de muito tempo discutindo e pensando se vai descartar ou não, quando efetivamente descarta, muitas vezes esse descarte não é da forma certa, faz de qualquer modo, como se fosse só um del, shift del, simplesmente assim, já o papel foi feito, e não é, tem todo um procedimento, principalmente nos meios físicos, né? Tem empresas que até certificam esse descarte nos termos da LGPD, então, não é algo simples de se fazer, mas tem toda uma orientação e tem todo um procedimento que a empresa pode seguir para ter uma tranquilidade no momento desse descarte, tá? E a negligência dos titulares, dos direitos titulares, o que eu quis dizer aqui com isso mesmo depois da fase contratual encerrada, aquele ex-empregado, ele continua tendo o direito, né, irrestrito de solicitar as informações que a empresa tem sobre os seus dados, eventualmente, se ainda tiver no banco de dados da empresa alguma informação que precisa ser retificada, que precisa de uma atualização,
né? Alguns consentimentos que o titular não queira mais manter após o contrato encerrado, ele pode fazer a sua devida revogação, e muitas vezes esse procedimento de resposta ao titular, ela é negligenciada, né? Então, ela ou não é dada, ou seja, a resposta não é efetivamente dada ao titular, ou muitas vezes é feito de forma morosa, incompleta. Então, esse tipo de gestão aqui, de controle de respostas, de comunicação com o titular, mesmo ele não sendo mais do quadro de empregados, é importante, porque ele não deixa de ser titular. Enquanto a empresa estiver tratando os seus dados, ele é o titular e ele tem o direito ao livre acesso em relação a eles, tá bom? E como proceder, já fui respondendo ao mesmo tempo, né, fazer uma política de retenção e de descarte, ou seja, dentro daquela política macro de governança de dados, tem que ter um capítulo específico em relação a essa parte de retenção e descarte. Obviamente, retenção e descarte não se limita à fase pós-processual, né? Ao longo de todo o contrato, podem existir dados que deixaram de ser necessários, né? Outros passaram a ser necessários. Então, ao longo do contrato, é preciso ter esse olhar para sempre se manter no tratamento aqueles dados estritamente necessários. Aqueles que deixaram de ser, por algum motivo, mudança de cargo, mudança de local, ou seja, mudou de endereço, foi para outra cidade, até que ponto eu preciso manter o endereço inicial? É algo para se discutir e se analisar a oportunidade do descarte desse dado. Então, ao longo do contrato, algumas modificações na relação podem fazer com que a empresa tenha essa obrigação de descartar alguns dados. E, obviamente, no final dessa relação, com o contrato rescindido, essa obrigação se torna mais latente, né? Respeitando aí o direito da empresa se defender, tem um legítimo interesse, que é mais uma das hipóteses de tratamento de dados, tem um legítimo interesse de garantir o tratamento para um futuro, por conta de uma futura necessidade de ter processos judiciais, né? Então, mas isso não é ad eterno. Então, precisa-se ter, na política de governança de dados, um prazo, um vencimento. Quando vai se dar esses descartes? A partir do momento em que um contrato ele é rescindido, tá bom? É isso, pessoal. Aqui tem alguns links úteis, se vocês quiserem dar uma olhada aí, da Agência Nacional de Proteção de Dados, tem o Instituto, né, também Nacional de Proteção de Dados, o SERPRO, né, tem muito material legal, e a Associação Nacional, tá? É um assunto que, com certeza, eu já tenho, inclusive, já fiz por algumas instituições aulas com 6, 8 horas, e ainda assim a gente não consegue concluir, vamos dizer assim, não consegue tratar de todos os pontos com profundidade, porque é algo complexo e que, como eu mencionei no início da exposição, está se construindo, né? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados ainda está em processo de conscientização, gerando as resoluções, gerando as cartilhas. Então, a cada mês, a cada momento, surgem informações novas, né? Então, a Autoridade Nacional, ela, há pouco tempo, criou a resolução em relação às sanções e penalidades. Mês passado, como eu mencionei, a resolução sobre encarregado de dados. Recentemente, também falou especificamente da proteção de crianças e adolescentes, justamente por ter esse tratamento diferenciado na legislação de proteção de dados. Então, estamos sendo conscientizados a conta-gotas, né? Então, não tem como a gente trabalhar toda a legislação quando alguns pontos ainda precisam de um norte, de uma diretriz da autoridade nacional. E aqui, principalmente na esfera trabalhista, porque, diferentemente da GDPR, na Europa, que trata especificamente, tem um capítulo que fala das relações de trabalho, na LGPD, as relações de trabalho não são tratadas especificamente. Não há um capítulo que fala especificamente das relações de trabalho. Então, tudo isso, a gente faz as interpretações sistemáticas com outras legislações e, obviamente, porque a LGPD se enquadra
em qualquer tipo de tratamento de dados. Então, não teria uma exceção aos contratos de trabalho. Mas, ainda assim, vai caber à autoridade nacional tirar algumas dúvidas, com certeza, inclusive, em relação ao consentimento, quando se está numa relação desproporcional entre empregado e empregador, e entre outras várias dúvidas que surgem quando se está diante de uma relação de emprego, uma relação de trabalho. Mas, enquanto isso, vamos estudar, né? A cada ciclo aí a gente vai renovando esse webinar, né? Se for possível, duas coisas eu quero pedir para vocês. Primeiro, a foto. Então, quem puder ainda abrir as câmeras, aí, e aí peço para a Sabrina fazer o print, aí, se for possível, Sabrina. Quando for a hora, todo mundo abrir aí a foto e a gente tirar. E segundo, se for possível colocar no chat algum tema que seja de interesse, assim, poxa, Luciano, nesse formato, gostaria muito de falar sobre tal assunto. Acho que é interessante falar sobre isso, aquilo. Qual questão trabalhista vocês entendem que poderia caber um webinar nesse formato de hoje? Se vocês puderem colocar, vai ajudar muito a gente pensar já para um próximo encontro, tá bom? Sabrina, você agora assume aí. Quando for o clique, você me diz. Tá bom, doutor, estou fazendo aqui, mas para ficar melhor, tem que pausar a apresentação. Agora. Fica todo mundo dentro da mesma janela. Então, só a última coisa. Então, o QR Code aqui é o e-book, então é um presentão aí. Eu já agradeço a Isadora, né, que foi quem colocou graficamente as nossas palavras aí do e-book em relação à LGPD nas relações de trabalho. Então, quem quiser pode usar o QR Code antes aí de eu tirar a apresentação para a nossa foto final, tá bom? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Minutinho. Aí, pessoal, obrigada. Obrigado, pessoal. Um grande abraço. Estou à disposição. Quem quiser tirar alguma dúvida, como eu falei, estou aqui. Ordem está com cara de dúvida. Diga, Arlindo. Então, Luciano, foi bem proveitoso a tua palestra, porque a gente está em processo de implementação aqui na Vista Seda, né? Então, e de fato, a gente está implementando o início pelo RH, né? Pelo departamento pessoal, que é um dos pontos também de entrada de dados, né? Então, me deu bastantes insights aqui sobre o que fazer, sobre como, por exemplo, como os dados entram e como eles saem, quais são os pontos que a gente tem que definir para o de consentimento para o usuário, né? Então, deu para anotar bastante coisa aqui, já deu para uma ferramenta de como continuar o trabalho aqui. Obrigado pelo treinamento. Que bom, meu amigo, que bom. Conta com a gente. É isso. É isso? Então, se alguém colocou no chat alguma dúvida, alguma sugestão de tema, depois você vê aí, Sabrina, por favor. Se tiver, a gente já começa a pensar. Abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Abraço.